Bom dia, eu sou o professor Rui e essa aula ela vai tratar dos ensaios de caracterização reológica dos materiais. Nessa aula eu vou mostrar para vocês ensaios que são os mais comuns que você como engenheiro pode lidar durante sua vida profissional, tá? Veja que nessa aula vai tratar de tinta, mas os ensaios, a gente não faz ensaio de controle tecnológico de tinta em obra. Os ensaios que a gente faz em obra são os ensaios para pasta, concreto e argamassa. Então, eu não vou detalhar exatamente o procedimento de ensaio, porque você vai ter aula que vai tratar sobre concreto, sobre argamassa, dentro da disciplina Materiais de Construção 2. Tá? Então, lá a professora vai te ensinar e você vai fazer o experimento no laboratório. É, desses experimentos que eu vou mostrar aqui, você vai fazer segundo a norma. Tá? Então, como aqui a aula foi de teoria sobre reologia, eu só quero mostrar para você as técnicas que existem, sem a preocupação do detalhe certinho de norma, para você ver como que essa técnica, esse experimento, ele consegue medir qual propriedade reológica. Tá? Então esse é o principal objetivo desta aula. Tá bom? Então pegue seu caderno, faça seu caderno agora, vá pausando o vídeo, fazendo suas anotações, traga suas dúvidas para a aula. Bom, a reologia ela é aplicada dentro da engenharia quando o material de construção, né, ele vai ser aplicado no estado fluido. Né? Nem sempre um material que a gente conhece como um material que é sólido, ele já é aplicado sólido. Exemplo é o concreto. Você pode ter um concreto pré-fabricado ou pré-moldado que você aplica ele já sólido. Mas na maioria dos casos ele chega na obra, é lançado, aplicado no estado fluido. E só com o tempo ele vai ter a reação química que vai virar um sólido. Então não é só o concreto, tá? Sistemas de pintura, principalmente sistemas de impermeabilização, além desses materiais que eu falei, cimentícios ou não, né? Que é o concreto, que é um material estrutural, mistura de ligante, cimento, mais agregado miúdo, areia, mais agregado graúdo, que é a brita, mais água, mais aditivos, que tem função estrutural, normalmente. Né? A argamassa, que é como se fosse concreto, só que você tira o agregado graúdo. Não contém brita. É só ligante, né? Pode ser cimento, cimento mais cal. Areia, né? Que é o agregado miúdo, água e aditivos. Né? E a pasta, que não tem agregado, né? A mistura é só o ligante, ou cimento, ou gesso, e água. E pode ter aditivos também. Tá? Então todos esses materiais são os que a gente mais usa na obra, ele estando no estado fluido, no estado líquido. É onde você tem que ter conhecimento das suas propriedades geológicas. Primeira ilustração dessa aula é o sistema de pintura. Que não é só tinta, tá vendo? Eu não coloquei tinta, eu coloquei sistema de pintura. Porque o sistema de pintura tem vários materiais. Tem o primer, que é o primeiro. Tem o selador, que vem na sequência. Depois tem a massa niveladora, massa corrida. E por último tem a tinta. Então cada um desses materiais que eu falei é aplicado no estado líquido. Cada um tem a sua condição reológica específica para ter bom desempenho. Aqui uns exemplos de resultado de manifestação patológica, que é defeito de tinta em função da reologia errada da tinta. A da esquerda, né, essa tinta meio azul, meio verde, né? Veja que ela não teve cobrimento total. Você vê que ela está meio manchada, meio clara. Provavelmente porque essa tinta estava muito fluida, com a viscosidade muito baixa. Então a quantidade de demãos padrão lá do procedimento operacional da empresa não foi suficiente para dar totalmente o cobrimento da tinta, não ficar com a cor desejada e distribuída uniformemente. Tá? Isso é o que acontece quando a gente coloca muito solvente na tinta e ela fica muito rala, como se fala, né? Baixa viscosidade. As outras quatro imagens é o oposto. É quando a tinta está muito viscosa. Né? Se ela estiver muito viscosa, você já vai ter dificuldade de deixar a superfície uniforme. Né? Essa aí em laranja aí no meio, né? No meio em cima. Você vê que ela tem manchas, né? Tem uma rugosidade na superfície que não conseguiu eliminar, o operário não conseguiu eliminar durante a aplicação. Essa de baixo, verdinha, tem umas vermelhinha, né? Tem umas bolhas que muitas vezes você consegue ter um acabamento superficial bom assim que você acaba de passar e aplicar, mas logo em seguida, ali dentro, ela tem um certo escoamento a ponto de ar que está ali incorporado tentar sair. Não sai imediatamente porque ela é muito viscosa. Então ele incorpora ar e ela tenta sair e logo depois, minutos depois, forma um monte de bolha. Ou então esses dois exemplos da direita, dessas tintas brancas, né? Brancas, que provavelmente foi aplicada, ficou um aspecto uniforme, mas devido à grande viscosidade, né, lentamente essa tinta começou, o peso próprio, fazer com que ela
tivesse esse escorrimento. Tá? Então, são exemplos típicos de defeito da aplicação, defeito no material, porque o material estava com condição reológica inadequada. O que você precisa saber sobre tinta, né? A tinta é composta por essas 3 fases que estão desenhadas aí. Ó. Pigmento é uma fase sólida que tem função de dar cor para a tinta e tem a função também de proteger porque a tinta é uma película de proteção, né? De proteger o substrato das ações do sol. Sempre é um material que ele é sólido desde a origem até a aplicação. A resina é um material que depois de aplicado está no estado sólido, mas durante a aplicação ele está no estado líquido. Porque a resina é misturada a um solvente, que nesse caso aí da tinta látex é água. Então a função do solvente é só solubilizar a resina fica líquida. E aí com isso você tem um veículo que você consegue pegar esse líquido e aplicar por toda uma superfície, né, de modo uniforme. Tá? Ocorre que para tornar o sistema mais operacional, né, uma lata de tinta, ela não vem com toda a água, com todo o solvente que ela precisa para ter a formulação correta, para ter a condição reológica correta. Né? Normalmente você tem que adicionar o restante da água na obra. Aí que pode acontecer falhas. Porque a quantidade que vem especificada no manual técnico da tinta é a quantidade correta para você ter ali uma viscosidade adequada, né? Para você não ter aqueles defeitos que eu acabei de mostrar. Só que sempre vai ter algum operário ou engenheiro que vai querer tomar uma decisão equivocada do tipo, e se eu colocar mais água? Será que eu conseguir pintar uma área maior? Tá, vai conseguir, só que você não tá aumentando a quantidade de pigmento, né? Então os pigmentos vão ficar mais afastados. E aí você vai ter que aplicar mais demãos para você ter uma superfície uniforme e ter a cobertura que você quer. Ou o contrário. Vamos colocar menos água para essa tinta ficar com aspecto melhor, não parecer que ela é muito rala. Você vai colocar menos água, vai ficar mais viscosa e você pode ter aqueles problemas que eu acabei de mostrar para vocês. No caso dos impermeabilizantes é a mesma coisa do que no caso das tintas, né? A diferença é que quase sempre ele não fica aparente, então uma questão de rugosidade superficial, de aspecto, não vai mudar nada. O que vai mudar tem que ser uniforme, porque se você tiver desuniformidade ali, onde falta material, pode ficar uma região permeável, e a função do material é impermeabilizar. Né? E ele tem que ter uma espessura padronizada mínima, para que ele tenha o efeito de impermeabilizar. Tá? Então, daí a regra é a mesma. Seguir as instruções do manual técnico sem querer colocar mais água porque ele vai render mais, porque ele é muito caro. Né? É aí que vai acabar tendo os defeitos, né? Aparecendo os defeitos. Bom, no caso do concreto, né, que é o material que mais cai nessa responsabilidade. O concreto pode ser plástico, como está nesse vídeo aí. Né? Ele tem tensão superficial, ele tem tensão de escoamento, melhor dizendo, né? E você tem que espalhar ele para ele se adensar, tá? Muitas vezes tem que vibrar ele para ele se adensar. Então esse é o concreto mais comum utilizado dentro da engenharia. Mas além do concreto plástico, como esse, existe também o concreto autoadensável. Veja esse vídeo aí. Isso aí é uma forma, né, que um artista, uma parede de um artista. Essas pecinhas aí, azuisinhas, meio lilás, ela tem desenhos feitos por esse artista. Tá? Então é afixado na madeira, né, que faz a estrutura da forma. Cada bloquinho desse tem um desenho, tá vendo? Uma folha, tal, algum desenho relacionado, né, à arte que se quer. E o fechamento é feito com madeira, formando uma parede de uma espessura esbelta. Né? O concreto, nesse caso, tem que ser tão fluido, que a gente chama de autoadensável, que a gente coloca ele em um ponto da forma e ele vai se ocupando os espaços, sem necessidade de adensamento. Tá vendo o aspecto dele, como é fluido? Então ele está subindo o nível. Tá? Em algum ponto aí dessa forma está sendo, né, lançado esse concreto e conforme o tempo vai passando, o nível dele vai subindo sem necessidade de colocar aí um vibrador de imersão ou outro tipo de método para adensamento. Ó. Tá vendo? Aí já mais no final da concretagem, ele chegando na altura final da parede, tá vendo? Ó? O nível está subindo e ele vai se autoadensando. Tá? E aí no final disso, né, depois que tira a forma, a superfície dele, por ser tão fluida assim, autoadensável, ela
ocupa todos os detalhes da forma. E aí aquela rugosidade daquela forma fica registrada, gravada no concreto. Né? Um concreto plástico não teria essa possibilidade, porque o concreto não entraria por todos os espaçozinhos, menor que seja. Tá vendo aí, ó, depois de desformado? Como ele é tão líquido, né? As próprias falhas da forma podem gerar perda desse fluido, né? E aí depois tem que dar um certo acabamento onde ficou algum tipo de aresta. Então esse é um exemplo de um extremo de comportamento, né, que é o autodensável. Mas tem um outro extremo, que é o concreto seco. Tá vendo? Aqui são 3 blocos de concreto. Eu quis colocar essa foto mostrando que eles deram errado a moldagem, para você perceber que é uma farofa de concreto, né? Então é assim que se faz bloco de concreto, se faz meio fio, defensa de concreto, né, barreira de concreto de estrada, alguns tipos de tubulação. Tá vendo? Esse é o aspecto, né, de um material totalmente seco. Tá? Bom, agora falando sobre experimentos. Né? Esse é um dos experimentos mais importantes de reologia de concreto. Nesse caso é para autodensável, chama ensaio de espalhamento. É onde a gente lança o concreto nesse molde tronco cônico. Essa parte de cima é só um cone para ajudar a lançar, tá? Ele é retirado. Mas é nesse tronco de cone de 30 centímetros e com uma velocidade controlada, o operador remove esse molde tronco cônico. E a gente mede o quanto ele espalha. Veja o que acontece. Ele espalhou e a gente mede 2 diâmetros. Tá? São 2 medidas, né? Vocês vão aprender todas as medidas na matéria com a professora Sandra, que fala sobre tecnologia do concreto. Mas aqui eu só estou mostrando para vocês a técnica, né, onde a gente mede 2 diâmetros e a média dos 2 diâmetros a gente chama de espalhamento. É a medida de reologia de um concreto autodensável. Tá vendo? Ele pega a reguinha lá e mede. Nesse caso deu 710 milímetros de diâmetro. Tá? No caso do concreto seco, plástico, a gente usa o mesmo molde tronco cônico, preenche ele com um padrão da norma, só que a gente tira esse molde e o concreto não vai espalhar. Tá? Porque esse concreto é plástico, ele tem tensão de escoamento. Então, quando a gente tira o molde, também numa velocidade padronizada, vocês vão ver aí, ó, que ele tem uma certa redução da sua altura, que é o abatimento, né, da sua altura inicial. Então, quanto maior for a altura do concreto que ficou naquele formato lá, menor é o abatimento. O abatimento é quanto ele abateu, né? Quanto menor o abatimento, mais seco é o concreto. Quanto maior o abatimento, mais fluido é o concreto. Então a gente mede justamente essa distância do que era a altura original para o que é a altura final. Tá? Esse vídeo era uma prova de onde eu aplicava lá na outra faculdade que eu dava aula. A prova dessa disciplina era o aluno fazer o concreto segundo a especificação, né? No caso do concreto seco, também é o mesmo equipamento, tá? É um molde tronco cônico também. Só que veja que como ele está seco, ele tem muita pressão capilar das partículas, ele não perde a forma tronco cônica. Né? Então, para que a gente consiga medir nessa propriedade geológica, ele é colocado dentro dessa panela, já é feito o ensaio dentro dessa panela, e numa mesa vibratória. Então, eu tenho que botar mais velocidade, né, que é da vibração, para eu conseguir atingir a tensão de escoamento do concreto, e aí, com isso, ele conseguir se movimentar. Chama ensaio Vebe. Então, o tempo que leva para esse concreto ter o formato tronco cônico, ele se adensar e ficar no formato da panela, né, a gente chama de tempo Vebe. Tá? Então, quanto mais seco o material, mais demora para ele sair do formato tronco cônico e ficar no formato da panela. Né? Quanto mais rápido, né, menos seco é esse concreto. Tá? Bom, então, tentando relacionar com né, esses exemplos de experimentos para materiais no estado fresco, né, no caso aqui concreto, com as propriedades geológicas que eu falei para vocês no outro material de aula que antes desse. Né? Então, por exemplo, o concreto autodensável, ele não tem tensão de escoamento, porque ele simplesmente flui sem necessidade de colocar uma velocidade ali, uma taxa de desalhamento, um movimento, para que ele não, se eu colocar algum movimento, ele não oferece uma resistência, uma tensão resistente. Tá? Se ele tem um comportamento newtoniano pseudoplástico dilatante, não dá para eu medir por esse experimento, porque esse experimento ele só mede
eu só uso o peso próprio. Então a tensão é muito baixa. Então, basicamente, eu estou medindo só que a tensão de escoamento dele, de cisalhamento dele, a tensão de escoamento dele é 0. No caso do concreto plástico, aí o nível de abatimento ele vai te indicar um nível de tensão de escoamento. Tá? Se ele vai ser um fluido de Bigan, se ele vai ser um dilatante com tensão de escoamento ou um pseudoplástico com tensão de escoamento, não dá para eu medir por esse ensaio. Porque eu não estou aumentando a velocidade da minha máquina. Não tem uma máquina que está movimentando esse concreto em diferentes velocidades e medindo essa tensão resistente. Não, é um ensaio que a gente chama de monoponto, esses ensaios. Que só mede um ponto dessa curva, que é o ponto inicial dessa curva. Tá? E no concreto seco é a mesma coisa do plástico, né? Só tem um valor de tensão de cisalhamento maior. Se eu quiser medir a curva reológica de um concreto, de uma argamassa, de uma pasta, de qualquer material, eu vou ter que usar um reômetro. Como eu estou falando de concreto aqui, esse equipamento que você está vendo na foto, aí na imagem, é um reômetro que a gente leva para a obra. Ele tem umas pás lá dentro, como uma batedeira de fazer bolo. E ele vai girando, planetário inclusive. Então, conforme eu vou aumentando a velocidade da máquina, a máquina vai aumentando a velocidade de movimentação, a taxa de desalhamento do concreto, e vai medindo o torque. Então, com isso, ela mede a força resistente desse material. Então, aí eu consigo fazer uma curva completa reológica. Né? Aqui é um exemplo de estudo realizado lá no CICS, lá na USP, né, que é o Centro de Inovação e Construção Sustentável da USP, do qual eu faço parte, onde foi feito esse ensaio com concretos reais de obra. Né? Essa curva em azul é o concreto autodensável. Então, foi aumentando a velocidade de rotação e foi medindo o torque, né, que o torque tem relação direta com a tensão de cisalhamento. Então, veja que não subiu muito. Né? E saiu do 0, porque é um autodensável. Tá? Eles usaram um segundo autodensável, que foi um concreto bombeável. Né? Então, esse concreto tracejado em verde foi o concreto bombeável, que conforme também saiu da origem a curva verde, né? E conforme ele foi aumentando a rotação, que é a taxa de cisalhamento, né? Ele foi aumentando a resistência, o torque resistente. Como é bombeável, a velocidade lá na obra com que o concreto é lançado pela tubulação não é tão alta. Não é tão alta. Por isso que ele pôde aumentar tanto assim o valor da sua tensão, mesmo em rotações altas. No caso da curva rosa, que é de um concreto usado para projeção, aí já teve que se formular um concreto onde inicialmente ele nem precisava ser autodensável, tá vendo? Ele tem tensão de escoamento, ele sai ali do 3, 3,5 mais ou menos, se eu prolongar essa curva. Só que, se eu aumentar a rotação muito, ele não pode aumentar muito a tensão de cisalhamento resistente. Porque senão, quando a máquina de projetar colocar muita velocidade, ele vai se comportar como um sólido lá dentro, como aquele exemplo que eu mostrei na outra aula daquela piscina. Então, para concretos, para materiais fluidos, onde você vai aplicar com alta velocidade, um ensaio de reologia precisa ser feito, né, uma reometria, para você ver se em altas velocidades, alta rotação, alta taxa de cisalhamento, a tensão resistente de cisalhamento é muito alta. Não pode ser, ela tem que ser baixa. Veja que esse que foi utilizado em projeção é menor do que a do bombeável. Mesmo o bombeável sendo autodensável. Esse não é um autodensável, esse rosa aí para projeção. Mas no momento da projeção, que é em alta velocidade, ele tem uma tensão resistente mais baixa. Por isso que foi possível projetar ele. Tá? Esse é um ensaio utilizado para caracterizar a argamassa, chama mesa de consistência. A gente dá 30 golpes, né, 30 voltas na manivela e uma volta por segundo, então o ensaio dura 30 segundos e ele vai espalhando. E a gente mede os dois diâmetros e tira a média, é um ensaio de espalhamento. Então a gente molda, tá vendo a figura? Ó, tem um molde tronco cônico pequenininho. A gente molda ele com um procedimento padronizado por norma e depois tira o molde e vai dando aqueles 30 golpes. Tá? Quanto mais ele espalhar, mais fluido ele é. Quanto menos espalhar, mais viscoso é o material. Esse é o principal ensaio utilizado na tecnologia das argamassas dentro da engenharia. E isso é importante porque as argamassas têm que ter comportamentos diferentes. Né? Veja essa foto dessa parede. Então, a argamassa de assentamento, essa argamassa foi aplicada com bisnaga, tipo bisnaga de confeiteiro, sabe? Veja que ela não pode ser muito fluida.
ela tem que ter uma alta tensão de escoamento. Porque a bisnaga aplica ele ali sobre a paredezinha do bloco e ele tem que manter a forma. Tá vendo que ele está mantendo a forma de um rolinho? Até eu chegar o outro bloco em cima e aplicar. Se ele fosse totalmente fluido, um autoadensável, o que ia acontecer nesse caso? Eu ia colocar argamassa e ela ia escorrer pelas paredes do bloco. E aí não ia funcionar. Tá? Então tem que ter tensão de escoamento. Né? Autoadensável só se eu fosse fazer, por exemplo, um contrapiso. Tem o caso de você fazer um contrapiso, que é a regularização do piso com argamassa, ou usando uma argamassa seca, ou usando uma argamassa autonivelante, que a gente chama, que é autoadensável, né? Você coloca ela tão líquida que ela fica completamente na horizontal, ali só com o efeito da gravidade. Então, qual que é a relação daquele experimento do ensaio da mesa de consistência com a curva de comportamento reológico, né? É a mesma coisa do ensaio de abatimento de tronco de cone do concreto, né? A gente não está colocando alta velocidade nesse movimento, então a gente está medindo só o início ali da curva, que é a tensão de escoamento. A única coisa que eu meço é se tem maior tensão de escoamento ou menor tensão de escoamento. Né? Se eu quiser usar um concreto para projeção, que está em alta velocidade, eu tenho que usar uma outra técnica onde eu consigo aumentar a velocidade. No caso das argamassas, a técnica utilizada é o ensaio de squeeze flow. É um ensaio que está ilustrado nessa foto, onde a gente molda, né, essa bolacha aí de argamassa e uma prensa ela vai apertando essa amostra numa velocidade crescente. Então eu tenho uma velocidade baixa até uma velocidade alta. E eu tenho esse tipo de resultado. Então você veja que o deslocamento, né, está em milímetros aí, o quanto ele vai se aproximando do fundo. Quanto mais próximo do fundo, mais se chama squeeze flow porque é um escoamento lateral. Mais rápido essa argamassa é escoada lateralmente. Né? Então tem um paralelo com a curva de reologia. Né? Então aqui são exemplos de 5 argamassas reais, tá, que a gente comprou no mercado, lá que a gente fez experimento lá na USP. Então a argamassa F, por exemplo, a gente pode colocar alta taxa de cisalhamento, que ela vai dar uma resposta de baixa tensão de cisalhamento. Então seria a argamassa ideal para projeção. Já a argamassa D, né, a gente aumentou um pouco só a velocidade, né, representada aqui pela quantos milímetros a prensa deslocou, e ela já teve uma força resistente muito grande. Né, então, provavelmente essa argamassa não teria bom comportamento na projeção. Tá? No caso de pastas, especialmente pastas muito fluidas, a gente faz esse ensaio que a gente chama de ensaio de cone de Marsh. Né? Esse ensaio, a gente preenche esse cone num volume conhecido. Isso é um material muito fluido, a gente coloca lá dentro e libera o fluxo. Uma vez que liberou o fluxo, a gente conta o tempo que demora para fluir todo aquele líquido. Quanto mais rápido fluir, mais fluido está, né, o comportamento do líquido. Quanto mais demorado, mais viscoso é o comportamento daquele líquido. Tá vendo? Aqui é um fluxo contínuo, né, do fluido. Ó, na hora que parou, alguém marcou o tempo. Tá? Então, esse é o ensaio tecnológico mais utilizado, né, mas também, né, ele é até difícil fazer um paralelo dele com o comportamento reológico, já que o ensaio te dá um tempo. Né? Ele dá um tempo. Ele não está medindo nenhuma propriedade do material, ele está só te dando um tempo que mede uma facilidade de escoar ou não. Se você quiser medir, né, a mesma coisa, tá? Se você quiser medir a curva reológica, vamos supor que você vai fazer uma pasta de gesso para fazer o reboco. Você tem que fazer um ensaio reológico. Nesse caso de pasta, tem que usar um reômetro como esse. Né? Esse reômetro aí tem 2 placas circulares, né, onde a gente coloca a nossa amostra pequenininha de pasta ali no meio. Essas 2 placas elas ficam encostadas e ali eu posso fazer várias programações. Inclusive é uma programação que ela fica girando em velocidades que vão variando e aumentando. E aí com isso ela consegue construir uma curva reológica. Bom, espero que você tenha entendido, né? Na vida profissional de campo, os ensaios tecnológicos que eu falei aqui são amplamente utilizados. É uma rotina muito constante, presente na vida do engenheiro. Tá? Já os ensaios para medir a reologia do material não está presente no dia a dia. Ela está presente no desenvolvimento de inovação, para quem trabalha dentro da indústria, para quem está desenvolvendo tecnologia dentro da engenharia. Né? Ou quando você precisar de uma consultoria para uma aplicação especial, ou quando você precisar de uma consultoria para identificar possíveis problemas ou defeitos de um material que já foi aplicado. Certo, jovens?